Pois é, estamos chegando então já na etapa final do nosso circuito digital. Hoje de manhã nós já realizamos aqui mais ou menos 5 palestras, agora são mais 5 palestrantes e os temas foram diversificados, né? Nós tivemos aqui no sexto painel, que começou logo às 13h30, Ciberdemocracia, Redes Sociais como Instrumento de Participação Popular, que foi ministrado pelo nosso colega Vinícius César, tá? Aí, posteriormente, nós fizemos o impacto da tecnologia da informação terceiro setor com o Dr. Cláudio Ramos. E tivemos agora uma palestra sobre criptografia versus legislação, os limites da privacidade, excelente. Aliás, as duas palestras aqui foram bárbaras, não que a sua não foi, mas que o material discutido, eu não tinha visto ainda esse material, inclusive com relação o fake, né, que as pessoas podem fazer dos políticos, né? E nós teremos agora um painel sobre inovação tecnológica e proteção da propriedade intelectual, que também é interessantíssimo, não houve ainda essa discussão, tá? E a coisa, Cláudio, você estava na palestra, você viu lá a hora que mostrou o rosto do presidente dos Estados Unidos, que mudou, né? E as pessoas falando, achei aquilo impressionante, é uma coisa que a gente não tem como acreditar mais, né? Então, vamos começar contigo. Vinícius, é o seguinte, você mostrou ali na palestra como a rede social pode ser manipulada e a população pode ser manipulada, né? E o que eu achei fantástico ali na sua palestra foi o momento em que você mostrou, por exemplo, o rosto dos presidentes dos Estados Unidos, né? E os atores fazendo já, então, as feições faciais, né? E já sendo reproduzido, né? A voz também é uma coisa impressionante. Então, quer dizer, a impressão que dá que nós estamos falando, quer dizer, que realmente com o presidente dos Estados Unidos. Exatamente. E isso pode ser reproduzido em qualquer parte do mundo. Eu acho que a coisa ficou perigosa. Vamos falar sobre isso? Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado aos demais participantes aqui. Isso é uma realidade, né? Na verdade, as tecnologias hoje desenvolvidas nos permitem manipular, conforme a própria apresentação do nosso amigo, a gente verificou, a manipulação, uma pessoa não instruída, ela tende a cair nessa manipulação. 40% hoje das pessoas aqui se a gente for falar de um dado estatístico, 40% das pessoas elas não sabem identificar se a foto é falsa ou é verdadeira. Então, o principal desafio hoje em dia do mercado e das pessoas é a gente conseguir identificar o que é falso e o que é verdadeiro, né? Eu acho que esse é o principal desafio aí quando a gente coloca a internet, quando a gente coloca os recursos que nós temos hoje, as redes sociais, como a gente consegue disseminar uma comunicação cada vez mais verdadeira para as pessoas e como essas pessoas conseguem interpretar isso. Como é que ela vai analisar essa informação e como ela vai interpretar essa informação. Antes nós tínhamos uma mídia, né, que era unidirecionada, né? Então você tinha assim grandes órgãos, né? Por exemplo, jornalísticos, né? O Estado de São Paulo, né? Então, quando você via uma notícia ali, você sabia que aquela notícia era verdadeira, tinha até uma fonte, ou ela foi pesquisada, né? Como é que nós fazemos isso na rede social? Por exemplo, aquele programa que você apresentou, aonde tudo indica que é o presidente dos Estados Unidos que está falando, e não é o presidente dos Estados Unidos, né? Como é que um internauta, né, que vive na rede social poderia identificar? Ou ele pega aquela notícia diretamente num órgão com idoneidade, ou ele vai ter que pesquisar isso na rede? Eu acredito que são dois caminhos aí. O primeiro caminho é um caminho de instrução, cada vez mais do cidadão. O cidadão ele ter cada vez mais instrução para poder identificar esses possíveis ataques, esses possíveis fakes, vamos dizer assim. A outra questão é essas grandes instituições elas poderem ter recursos no qual possam identificar informações que estão sendo disseminadas de maneira irregular, ou seja, informações fake. Então, eu acho que cabe aí uma questão claramente de evolução digital das pessoas, evolução digital também dos canais de comunicação, mas eu acredito que isso tudo é um momento atual que nós estamos vivendo e que exige aí um investimento dessas grandes companhias em desenvolver cada vez mais recursos que permitam identificar informações falsas que estão sendo disseminadas e, de um outro lado, o cidadão, que ele precisa cada vez mais se instruir digitalmente para que ele possa identificar informações falsas que estão sendo disseminadas. Inclusive, esses vídeos vai estar disponível, tá? Então, depois a gente disponibiliza aí para a comissão disponibilizar para as pessoas.
Ministro, eu agradeço muito sua participação no nosso programa. Hoje, no Circuito Digital, já está convidado a participar da Comissão de Ciência e Tecnologia. Obrigado. E nós temos as reuniões uma vez por mês, então sinta-se à vontade de participar e trabalhar aí conosco, tá bom? Muito obrigado. Eu vou agora falar com o Cláudio Ramos. Cláudio, foi também importantíssimo no seu evento. Eu achei importante na medida em que as pessoas se utilizam, né, de programas não oficiais, né, e inclusive de cabos e equipamentos não certificados, né. E você deu um exemplo ali que eu achei que foi fabuloso. Por exemplo, a utilização de um cabo falsificado, né, um cabo de rede, né, de falsificado, num asilo onde tem os idosos, né, e que, sem querer, aquele cabo lá, nós não sabemos, pode causar a morte de todos aqueles idosos. Quer explicar isso para nós com um pouquinho mais de detalhe? Obrigado, Cláudio. Bom, primeiro, parabenizar o Circuito Digital. Realmente, no dia de hoje, nós tivemos um olhar aprofundado sobre diversos temas de direito digital, desse mundo digital, que tem os seus benefícios, mas também alguns riscos, e os colegas que aqui apresentaram esse olhar, potencializando os benefícios, mas também refletindo sobre os riscos e necessidades que a sociedade civil deve observar. Nisso o terceiro setor pode com certeza colaborar, porque ele nasce na sociedade civil, e a sociedade civil, inclusive, alguns entendem que integram o primeiro setor, porque nasceu primeiro a sociedade civil, depois o Estado e as sociedades empresárias. Nesse sentido, o gestor social tem que se ocupar de cuidar da infraestrutura, por exemplo. Questões de cabeamento, aparentemente algo simples e tranquilo, não merecem um cuidado adequado, o que pode colocar em risco o público que ele atende, uma pessoa com deficiência, um idoso, ou famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu destaquei exatamente esse exemplo, onde instalação inadequada de infraestrutura, cabeamento, por exemplo, e equipamentos também de segunda ou terceira ou quinta linha, sem certificação, sem nenhuma regulamentação, colocam em risco, inclusive, a prestação do serviço, que pode eventualmente desdobrar no final trágico, se houver alguma pane no sistema que não consiga transmitir, por exemplo, uma escala de administração de remédio, um acionamento de um recurso alternativo de cuidado à vida dessas pessoas que atendem. Sem falar na questão de tecnologia da informação na gestão. Então, nós temos que trazer cada vez mais o terceiro setor próximo às TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, e outras iniciativas o terceiro setor já tem feito, a parte do controle social, que é utilizar as ferramentas de tecnologia para, inclusive, colaborar no aperfeiçoamento dessas políticas públicas, o gasto dos nossos impostos também. Então, acho que essa aproximação entre direito, tecnologia e terceiro setor é muito bem-vinda. E nós tivemos também um olhar no direito penal, a importância dele, enfim, parabenizar a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Ordem dos Advogados, e com certeza o evento de hoje desdobrará em outras ações e iniciativas em prol da sociedade, né, que é o maior beneficiário dessas conexões todas. Parabéns, então. Você acabou de dizer uma coisa interessante que me fez repensar um outro ponto também, que é o uso dos programas piratas, né? Porque o programa também, por exemplo, um programa médico, não sei se é pirateado, pode ser pirateado ou não, pode também causar a morte de várias pessoas, né, que estão hospitalizadas, não é isso? E, o cabeamento errado pode impedir uma operação à distância, né? Isso tudo é importante, é o que vocês fazem. Eu acho que no circuito digital, temas como proteção de dados sensíveis e da informação requer toda uma infraestrutura, questões de backup, a instalação às vezes de um programa, não um aplicativo dedicado à saúde ou assistência social. Se não tiver as medidas de proteção, pode eventualmente um dado sensível desse vazar. E a própria legislação veda, por exemplo, uma lista de pessoas que são atendidas por um hospital oncológico, por exemplo, são dados muito sensíveis, receituário médico, etc. Então, essa infraestrutura, incluindo o antivírus e etc., é importante esse olhar. Se você imaginar uma instalação, às vezes, de um aplicativo de texto, mas é só um aplicativo de texto, ele pode trazer no seu bojo algum vírus que facilitará o acesso externo
ao seu banco de dados. É comum também a disseminação de senhas, né? Redes abertas, o que pode comprometer também. Então, acho que é importante trazer o profissional de tecnologia da informação também para atuar no terceiro setor. Ocorre que há um mito de falta de recursos, o que acaba afastando esses profissionais. Mas isso coloca em risco as pessoas que são atendidas, né? É um universo assim, muito grande de pessoas já fragilizadas por outras vulnerabilidades e se não tiver o cuidado de gerenciar essas informações, com certeza estarão em risco maior também. Doutor Cláudio, parabéns pela palestra. Vamos voltar nesse tema, vamos insistir, porque eu acho importante isso, criar essa cultura, né? Para o advogado e para também o usuário, tá bom? Nós tivemos um tema convergente aqui também, que foi com o professor Tupinambá, né? Quando ele falou sobre a criptografia, a legislação e os limites da privacidade. Eu achei interessante, Tupi, posso chamar de Tupi, né? Achei interessante a sua colocação, na medida em que você diz o seguinte, olha, nós temos aqui a privacidade, mas não temos a privacidade, né? E nós não temos a privacidade não por causa da gente, mas porque tem esses empecilhos, aqueles que as pessoas, as próprias indústrias, criam, né? Então, eu achei muito interessante. Deu uma ideia, esclareça um pouco para quem está nos assistindo essa sua colocação que você fez hoje no evento, que foi fabulosa. Obrigado, boa tarde a todos, né? Cumprimentar todos os palestrantes, foram palestras fantásticas, e a organização, né? Que sem a organização não teríamos o evento, então, tudo correndo de forma maravilhosa. O que acontece é que existe uma tentativa de demonização das ações estatais, ou seja, do Estado, que tem o dever legal de proteger o cidadão em buscar informação. Por outro lado, empresas que são muito bacanas, ou seja, empresas que realmente têm um aspecto jovial, uma mensagem que é muito mais agradável à sociedade do que um Estado, que alguém pode achar que é opressor, né? Essas empresas, elas coletam quantidades absurdas de dados, elas processam esses dados, levam a conclusões sobre pessoas, direcionam, como nosso amigo falou também, campanhas e tudo mais. Quer dizer, a possibilidade é imensa. E, ao mesmo tempo, o Estado, ele, por muitas vezes, não está conseguindo cumprir a tarefa dele. Por quê? Porque há uma imposição do ponto de vista da criptografia. Tá? A criptografia, ela é necessária? Não tenha dúvida. É uma ferramenta útil? Não tenha dúvida. Por exemplo, nosso amigo Cláudio Ramos, aqui, doutor Cláudio, falou sobre os hospitais. É óbvio que tem que ter uma criptografia pesada. A comunicação dos advogados, uma criptografia pesada. Porém, não há nada que justifique uma criptografia que esteja na mão de criminosos e que um órgão estatal, dentro dos limites legais, autorizado por um juiz de direito, né? Ou seja, dentro do poder constituído pela sociedade, num regime democrático, não há nada que justifique ele não conseguir ter efetividade. As empresas muitas vezes alegam incapacidade técnica. E o interessante disso é o quê? Que essa incapacidade técnica é decorrente das próprias escolhas delas. Elas desenham o produto, elas escolhem as tecnologias e elas colocam o que elas querem e o que elas não querem lá dentro. Então, o nosso ponto de vista é que sim, a criptografia é boa, é necessária, é útil, mas nenhuma ferramenta pode ser indevassável pelas pessoas que estão buscando, dentro dos limites legais, cumprir o seu dever constitucional. Se nós não concordamos com isso, mudemos a Constituição, mudemos os poderes estabelecidos, ou a barbárie um dia vai imperar. A criptografia não é ruim, ela é apenas uma ferramenta. Mas na mão de pessoas erradas, o limite que isso pode ter, o ser humano ainda não conhece. Nós tivemos recentemente uns casos, eu não vou citar o nome, mas nós tivemos uns casos aqui, onde houve bloqueio de algumas redes sociais, né? Resultou em alguma coisa? Foram fornecidos, porque parece que houve uma alegação de que pessoas mal intencionadas estavam se utilizando da criptografia, vendendo armas, alguma coisa assim. Houve algum resultado? Eu sinceramente não sei, porque não acompanhei o resto. Mas deu algum resultado ou não? Bom, essas ações, na verdade, o STF tem 2 ações lá em curso sobre, falando exatamente sobre o uso da criptografia, sobre as suspensões e tal, até onde se sabe, né? A gente não tem ideia de todos os casos que tem, mas nunca houve nenhum resultado. O que acontece é que ainda
ainda é uma ferramenta que está sendo usada para o bem pela esmagadora maioria das pessoas e para o mal por algumas pessoas que podem fazer muito mal para muitas pessoas. E esse é o problema. É que não é que elas vão causar um pequeno estrago, uma coisa... Não. O poder de destruição é inimaginável. Fora aqui do Brasil, que nós temos um problema muito mais grave de terrorismo, diversas vezes esses aplicativos, né, são utilizados para comunicação de pessoas envolvidas nessa prática que acham que tem total liberdade para isso. Então, nós temos que abrir mão, né? Como abrimos mão, em algum momento, da nossa liberdade, se cometermos algo errado, não é assim? Submetemos-nos à justiça e a justiça nos levará ao cárcere se errarmos, não é assim? Isso todo mundo concorda. Se não concorda, tem uma coisa errada. E a mesma coisa é a privacidade. Há vários direitos, ou seja, não pode ter nada tão protegido de modo que o Estado não consiga proteger as pessoas que estão sob sua guarda. Senão o Estado deixa de existir, de ter razão de existir. Imagina só, né, que um ataque terrorista visando um determinado alvo em qualquer lugar vai gerar uma consequência no entorno muito grande, né? Então, realmente precisa ter esse controle. Obrigado, doutor Tupinambá. Parabéns mais uma vez, sempre com inovações. E vamos falar agora com o doutor Ednei, que veio de Minas Gerais, né, Ednei, para o nosso evento, né? Espero que você tenha gostado, né? E você vai falar hoje sobre inovação tecnológica e proteção da propriedade intelectual. Você poderia já adiantar alguma coisa dessa palestra para nós, pode ser? Primeiramente, agradecer a organização do evento, o convite, e minha responsabilidade está muito grande aqui, porque o nível dos palestrantes é muito bom, né? E, nesse sentido, quando a gente fala de tecnologia, de inovação tecnológica, a gente não pode esquecer da proteção à propriedade intelectual. Então, esse é o foco da minha palestra, do que eu vou falar um pouco, porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos a cultura da proteção à propriedade intelectual. Mesmo aqui no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, a gente vê que muitas empresas não fazem a proteção, não fazem patentes, e o Brasil, nesse nível, né, em comparação com outros países, está muito abaixo. Eu vou mostrar alguns slides mostrando a posição do Brasil em relação a outros países. Nós estamos em 23º, né? Sendo que, no caso de produção de artigos científicos, nós estamos em 16º lugar, ou seja, a gente produz muito, só que a gente protege pouco, né? Isso em relação a direitos autorais, a patentes, a marcas, né? E a tudo que o brasileiro cria, né? Um exemplo de tecnologia que não foi protegida e não é reconhecida, né, como de um brasileiro é o próprio BINA, né? Que é o identificador de chamada que foi criado por um mineiro, né? Você estava falando, eu estava lembrando aqui, outro dia assisti uma reportagem na TV de um australiano, né, que se diz, né, que inventou aquela garrafa de água que ilumina, né? Quando na verdade foi aqui no Brasil, né? E ele já tem a patente, não quer dar entrevista para ninguém ali, entendeu? Então, a coisa complicou ali, né? Faltou também, você não acha que o governo não poderia ajudar esse pessoal também, que tem essas ideias? Eu não sei, estou aqui divagando, né? Porque tem muita gente com muita ideia boa aqui, mas não patenteia, ou se a patente é muito cara, ou vai para o segredo comercial, não sei como é que é isso. Na verdade, a gente tem uma questão realmente de Estado, onde que, de um lado, alguns setores governamentais, sejam de qualquer partido for, seja de qualquer época for, tem uns setores que defendem que não tem que ter proteção, que o conhecimento é público, que todo mundo deve né, disponibilizar isso para a sociedade, isso em universidades públicas, universidades federais, e outros setores governamentais que realmente defendem, não, se o Brasil não tiver proteção, ele não vai conseguir gerar conhecimento científico e tecnológico. E aí nós chegamos à base, que é a sociedade, que fica sem esse tipo de informação,
né? Vou só dar 2 exemplos. Santos Dumont, né, que foi o criador do avião, ele era contra a patente, né? Tanto que a disputa que se dá entre Santos Dumont e os irmãos Wright é porque o Santos Dumont não patenteou e os irmãos Wright patentearam nos Estados Unidos. Então, o que se dá é nesse sentido. Infelizmente, o governo teria que fazer mais também, e até a própria sociedade, os órgãos da sociedade. Eu vou dar um exemplo, nas faculdades de Direito, a gente está no OAB aqui, você não vê cadeiras específicas para ensinar aos estudantes a proteção da propriedade intelectual. Eu, por exemplo, eu não tive na minha época nenhuma disciplina que falasse sobre direitos autorais, sobre patentes. Então, nós que somos advogados, estamos no meio jurídico, não temos conhecimento ou formação disso, a sociedade, infelizmente, não vai poder proteger. Doutor Ednei, muito obrigado pela sua presença. Será convidado novamente pela comissão para vir participar dos nossos eventos. Eu queria, então, agradecer, né, novamente à Escola Superior de Advocacia, à Ordem dos Advogados do Brasil, pelo apoio que eles estão dando ao nosso evento, ao Circuito Digital, a doutora Ivete Sinise, ao doutor Marcos da Costa, enfim, a todos aqueles, né, que colaboraram conosco. E vocês que estão atrás das câmeras, o Felipe, a Bruna e todos vocês aqui. Parabéns e muito obrigado, gente. Nos assistam na ESA. Obrigado.